Oi, pessoal! Hoje a gente vai continuar os nossos vlogs de Halloween. Todo ano, no mês de outubro, eu faço um especial de Halloween. E nesse ano eu tô com a ideia de lançar 3 vlogs. Por enquanto, esse aqui é o segundo, já temos o primeiro aqui lançado. Pra quem quiser assistir, vai estar aqui no card, onde eu faço algumas leituras mais temáticas. Mas eu tento encaixar vários gêneros diferentes aqui no Halloween, tá? Não só horror, terror, enfim. Mas eu tô lendo alguns livros de horror também. E nesse meio do caminho aí que eu fiquei sem gravar vlog pra vocês, eu fiz 2 leituras que eu vou mostrar elas pra vocês aqui, mas eu achei que tava na hora de voltar. Eu li muita coisa fora de vlog, e eu acho que o mês do Halloween é um mês que eu sempre faço ele todo temático, e eu tenho muita vontade de gravar vídeos e de compartilhar aqui com vocês as leituras que eu fiz, tá? Não tem só livros de terror aqui, acho que o que menos tem, na verdade, são livros de terror, mas eu gosto, gente, dessa dinâmica toda, de fazer uma maquiagem, como é o caso aqui agora. Eu me amo na maquiagem de Halloween, tá? Nessa coisa mais artística, assim, que eu gosto de fazer. Será que é porque esconde a minha cara? Não sei, é uma coisa a se pensar. Mas eu gostei muito de como ficou essa produção aqui, achei bem legal. Fiz uma unha aí mais ou menos inspirada, uma esmaltação inspirada em Beetlejuice. Não sei se foi a minha favorita de todos os tempos, tá? Mas eu achei que ficou legal. E eu tô pensando em fazer uma inspirada no Scooby-Doo também. Acho que vai ter tudo a ver com Halloween. Mas vamos agora começar então falando de leituras, né? Lá no outro vlog que eu gravei com vocês, eu falei sobre alguns livros que eu queria ler, que eu vou tentar ler alguns deles também nesse vlog aqui agora, mas eu não prometo ler tudo. Eu só prometo tentar, que é o que eu tô fazendo, gente. Eu tô lendo tanto nesse mês. Eu quero que esse seja o mês do ano que eu mais vou ler livros em quantidades. E não só livros, tá? Eu boto tudo na lista. Conto, novela, HQ, tudo entra aqui. Livro, enfim, tudo entra na minha lista de lidos do mês, tá? Onde eu faço vídeos falando sobre cada uma das leituras, então tudo conta pra mim. Se eu ler 5 contos, são 5 contos na lista e por aí vai. Mas vamos começar então conversando um pouquinho sobre as 2 leituras que eu fiz nesse meio do caminho aí e sobre os livros que eu já comecei a ler também. Lapso, gente, foi uma HQ que chegou aqui em casa depois que eu fechei a câmera e terminei o vídeo passado, o vlog passado. Ele chegou aqui e foi uma pena, porque eu queria ter muito lido em vlog, só que assim, era uma leitura que não podia esperar, porque eu não conhecia essa história. É de autoria de Rein Nolasco e de Márcio Moreira. É uma HQ brasileira, uma HQ nacional, onde conta a história de uma bruxa vidente. E, gente, não tá no mapa o quanto eu me diverti com esse livro. É um livro tão engraçado. No final, tem uns extras, vamos dizer assim, umas cenas pós-créditos que eu gargalhava. Tem a Cotinha aqui na história, que é maravilhosa. Tem, assim, não sei se é viagem no tempo que a gente pode dizer, não é bem uma viagem, é realmente um lapso no tempo aqui que a protagonista tá enfrentando ali depois da visita de um alienígena e de um gato alienígena, que é muito importante pra essa história também. É um livro muito atual, é um livro muito engraçado, a história toda é muito divertida, eu me diverti horrores com esse livro, recomendo demais, é um Halloween bem pra medrosos mesmo, e eu acabei lendo no mesmo dia que ele chegou aqui em casa. Por isso que ele acabou não entrando em nenhum dos vídeos aqui do canal, mas eu queria falar pelo menos um pouco sobre ele aqui no vlog, porque eu queria deixar essa indicação, me diverti tanto com esse livro, gente. Se vocês querem comédia, corram pra essa história. E outro livro que eu li off-vlog também, que eu queria ter lido em vlog, mas não me aguentei, foi Pai Nosso, de Igor Fonseca, que é também um autor brasileiro. Aqui essa história se passa em Ouro Preto, e ela já vai mais pro lado do horror mais gótico, essa ambientação de igrejas, e uma coisa mais antiguidades, assim. A própria capa do livro já traz uma sensação de desconforto pra gente que é bem presente na história também através de alucinações. Essa é uma obra de Aleijadinho, que é citado na história também aqui. Tem referências às obras dele na história, mas aqui a gente acompanha um padre que tá indo substituir um outro padre ali em uma igreja. Mas aqui, gente, o buraco vai muito mais embaixo na história, tá? Porque a gente vai acompanhar esse padre que é muito jovem, testemunhando um abuso de uma criança, tá? Uma das crianças ali daquela comunidade, que a família tá muito inserida ali na igreja, eles são fiéis, eles são devotos, e eles também são muito próximos do padre Diógenes, que foi o padre que abusou do Anael, né? Que é essa criança. A partir daí, então, vai se misturar muita coisa, muitos elementos do sobrenatural também, e eu gostei da forma como o sobrenatural foi trabalhado aqui no livro, porque nos traz uma questão, mas assim, qual é o estado mental do protagonista? Eu nunca lembro se o nome dele é Daniel ou Danilo, gente, me desculpa. Acho que é um desses dois, agora me confundi. E isso é muito trabalhado porque ele começa a ter alucinações muito específicas, e o final do livro, gente, foi caminhando por lugares que, meu Deus do céu, é um conto de 100 e tantas páginas, então não é muito longo, não se estende demais. Eu acho que a história tem o tamanho certo, na verdade, pra nos conduzir ali numa narrativa
narrativa que nos deixa confuso, que nos deixa em um mistério ali e que nos faz questionar muitas coisas junto com esse padre e até além dele também, porque ele é um personagem a ser questionado também. A fé, obviamente, é algo muito presente aqui no livro. A gente vê muito desse personagem questionando a própria fé, né, depois de atitudes que ele mesmo toma ao negligenciar essa coisa que ele presenciou, né, esse abuso que ele presenciou. É um livro também que aborda assuntos mais delicados, como, por exemplo, a questão do abuso em si e outros fatores que tem aqui na história também, então recomendo uma certa cautela ao ler o livro, e é um livro mais pesado no final, gente. O livro, meu Deus, gostei da história, eu achei a história bem interessante. Quando eu comecei a ler, eu pensei que ia mais para um lado de um terror, mas ele vai para um lado mais psicológico, mesmo lado do horror, e eu descobri que eu acho que eu tô gostando ultimamente mais de ler o horror em si do que o terror. Tá. Então foi uma história que eu gostei bastante de ler, me deixou bem impactada no final, assim, perturbadinha. E eu também comecei a ler, gente, O Morro dos Ventos Uivantes. E eu acho que eu vou abandonar. Terceira vez, né? Já posso pedir música. Gente, não sei o que acontece com a minha obsessão que eu tenho com essa história. Não sei dizer, não sei explicar pra vocês. E, gente, eu já li muito, meu Deus. Eu tô na página 172. Eu li bastante do livro, mas no começo eu não tava achando maçante nem cansativo, mas agora eu tô. E eu acho que eu não tô afim. Eu acho que esse livro não é pra mim, sabe? Eu tentei ler ele 2 vezes já, essa é a terceira, então acho que às vezes a gente tem que deixar ir. Amar também é deixar ir, né? Acho que é isso que vai acontecer aqui na história. Eu queria muito gostar do livro, eu achei que agora ia ser a hora certa, de verdade. Achei que tava combinando bem mais com o que eu gostava de ler, mas quando veio eu tava errada. Pra variar, e eu tava errada. E agora eu tô lendo uma baita de uma fofoca com vibes halloweenescas, meio Mansão Mal-Assombrada, Maldição Secular, que é a Herança, da Nora Roberts. Meu primeiro contato com o trabalho da autora, que já publicou todos os livros possíveis, né? Mas eu tava muito curiosa pra ler um livro dela, pra conhecer o trabalho dela, e achei que esse aqui foi o que mais me agradou na premissa, assim, entre os livros dela que eu já tive contato. Aqui a gente tem justamente uma história de uma protagonista aqui, que começa lá em 1800, com os antepassados dela. A noiva tá prestes a se casar e acaba sendo, né, levada de arrasta pra cima, de comes e bebes, de tchau e benção, um pouquinho antes do casamento dela. Aí a gente corta, então, para os dias atuais, com a nossa protagonista prestes a se casar também. Ninguém vai morrer, pelo menos por enquanto. Mas ela acaba descobrindo que o marido dela traiu ela com a prima dela. Aí o casamento foi, obviamente, cancelado. E em meio a todas essas situações que ela vai enfrentar depois disso, né, o cara que ela ia se casar é um grandíssimo de um babaca, né, como a gente já pode imaginar, ela acaba tendo que se demitir até por conta disso, mas uns dias depois ela acaba descobrindo algumas coisas do passado do pai dela ali, que já faleceu, que tem uma conexão com essa noiva lá de 1806. O livro, inclusive, vai intercalar aqui com cenas do presente e do passado pra contextualizar um pouquinho pra gente, né, porque essa árvore genealógica dessa família aí é bem confusa até. E eu tô agora na página 202 e bem envolvida pela história, tá? O livro aqui foi traduzido por Marta Fagundes e publicado pra nós pela editora Bertrand Brasil, que me enviou o livro. Eu tô bem curiosa. Esse aqui é o primeiro volume de uma trilogia e assim, gente, fofoca bem contada, tá? Fofoca bem contada. Tô animadíssima lendo o livro, tô muito empolgada lendo. Já tá sendo uma boa experiência, eu tô muito curiosa pra conhecer essa casa, porque a protagonista, uns capítulos aqui atrás, ela acabou chegando nessa mansão porque ela herdou uma mansão mal assombrada também, que talvez seja assombrada por essa noiva aí, justamente, não se sabe. Mas o que se sabe é que essa noiva queria muito se casar com o marido, e o marido dela também queria casar com ela, então foi algo muito trágico, muito triste. E ela é presente naquela casa até hoje, de certa forma, em quadros e pinturas. Só que essa mansão, gente, eu fiquei indignada, a mansão é toda atualizada, ela tem essa pegada mais antiga, né, a construção dela, a arquitetura dela, mas por dentro ela é super moderna, tem televisão de plasma, é super legal. A pessoa que morava ali na casa, que deixou pra Sônia, que é a protagonista, todos os bens e todas as coisas ali, era uma pessoa que estava recentemente morando ali, que tinha falecido, então ele já conhecia, já acompanhava, ela tem Wi-Fi na mansão, inclusive. Tem algumas tiradas bem engraçadas e eu achei um livro bastante atual. Tô curtindo a leitura até agora, espero continuar gostando, vai ser um dos livros que a gente vai ler aqui nesse vlog, tá? Aí agora a gente vai falar de outros livros que eu quero tentar ler nesse vlog aqui ainda, tá? Um deles é Em Busca de Watership Down, que eu acho que já vai ser uma história mais melancólica, mais triste, eu tô com medo de sofrer com esse livro aqui também, mas que também é um livro com uma pegada um pouco mais sombria, que eu acho que combina com esse período do ano também. Eu tinha falado lá no outro vlog pra vocês que eu queria ler ele aqui no canal, né? Então esse vai ser uma das leituras. Talvez eu leia nesse vlog ainda, porque é uma história em quadrinhos, né? Mas também pode ser que eu leia mais adiante. Só tô mostrando aqui pra vocês porque eu acho que vai ser com certeza aí, né? Acho que vai ser com certeza
certeza, uma das leituras de outubro. E um livro que chegou aqui em casa recentemente me deixou muito curiosa pra ler, é um terror japonês e se chama Os Gritos. Eu recebi ele da editora Roku. O autor é japonês e se chama Tokuro Nukui. Acho que assim pronuncia. E a tradução foi feita diretamente do japonês, tá? Por Rafael Schwab. Eu não sei muito bem sobre o que é a história, mas eu fiquei bem interessada por ser um terror japonês, que é algo que se diferencia bastante do nosso terror, ou do terror mais ocidental. Mas aqui a gente vai ter uma série de sequestros e é um livro também, acredito eu, com investigação. Eu tô ficando bem curiosa pra ler essa história e agora eu vou parar pra ver um pouquinho mais da sinopse dela, entender um pouco mais qual que é a da história, porque eu tô ficando muito curiosa, gente. Meu Deus, eu fiquei bem empolgada pra ler o livro. A capa chama bastante atenção também, então talvez seja aí uma das próximas leituras pra gente fazer aqui no vlog. Tá dada a largada então do nosso segundo vlog de Halloween de 2025. Já se inscrevam no canal, gente, ativem o sininho, comentem aí quais livros vocês estão lendo, comentem o que acharam da minha make, da minha esmaltação e vão indicando livros aí pra eu ler nesse mês, que dá tempo. Vai dar tempo. Hypem esse vídeo aqui também se vocês puderem e me acompanhem nas redes vizinhas do Crialité, tá? Meu arroba no TikTok é Kata Jukoski e no Instagram meu arroba é Crialité. Os links estão aqui na descrição do vídeo e a gente se vê no próximo take, então, porque agora eu vou ler. Eu sentei aqui rapidinho pra ler mais um capítulo enquanto as minhas batatas cozinham ali, né? E eu tô curtindo demais o livro, gente. Eu acho que eu tomei um pequeno spoiler, porque eu fui ler lá o final, que falava um pouco sobre os próximos volumes. A minha cabeça também, né? Sempre que a gente vai ver quantidade de páginas, ler o final, alguma coisa assim, dá errado. E eu não aprendo. Eu devia ter aprendido lá em Um Mar de Monstros. Quando eu fui ver a quantidade de páginas que tinha, a última frase era "Sou Thalia, filha de Zeus". E aí eu fico como? Não aprendo, não aprendi. Mas eu vi agora que eu tô quase na metade do livro, gente. Então acho que até semana que vem eu consigo terminar de ler. Então tá na hora de começar a ler mais um livro. Eu aproveitei que eu tava com a maquiagem toda hoje e já fui gravar alguns vídeos pra rede vizinha também, falando de livros de Halloween, porque sinceramente não tinha outra coisa pra fazer com essa maquiagem, né? Não tinha outro livro pra eu falar sobre que não fosse de Halloween. Mas hoje, mais tarde ainda, quando anoitecer, eu acho que vai dar tempo de ler mais um livro, mas eu tenho algumas coisas pra colocar em dia de trabalho também, assim, que eu queria resolver até sexta-feira. Então as coisas têm que acontecer hoje ainda. Então eu espero conseguir continuar lendo, mas não sei se vai rolar. Enquanto isso, deixa eu tomar mais um golinho aqui do meu Gatorade fantasma. Parei tudo o que eu tava fazendo, porque chegou um livro que eu comprei, que eu preciso ler nesse vlog, e eu quero ler hoje, eu quero começar agora. Aí eu recebi, fui lá, fiz uma maquiagem, tomei um banho, me arrumei toda, e vai ter maquiagem sim pra gente abrir esse livro aqui. Aí, gente, eu fui ver como é que tava ficando o enquadramento. E aí, por causa da maquiagem, parece que eu tô falando assim, ó. Com a boca assim, mas a minha boca tá normal. É só, acho que por conta da maquiagem mesmo, porque no contorno aqui eu não passei nada, só no meio. Aí parece que eu tô falando assim. Mas vamos abrir o livro. Ai, eu achei que não ia chegar hoje. Ai, que desespero. Eu queria tanto esse livro, gente, porque eu quero ler mais livros nacionais. E esse aqui é um livro nacional. Que emoção. Que emoção, que emoção, que emoção. É ele. É ele. É ele. Ai, gente, como nascem os fantasmas de Verena Cavalcante. Vou testar aquela técnica. Ó, deu certo de abrir pelo cantinho assim. Ah, eu quero começar esse livro hoje, e eu sei que ele é terror, ele é mais fortezinho, assim, mais perturbador, e é isso que a gente quer também. É isso que eu quero. Que capa linda! Olhem bem pra essa capa, gente, coisa mais linda. O animal faminto que se expandia dentro de mim era arredio, solitário e não aceitava testemunhas. Misericórdia, olha só! Tá belíssima essa edição aqui, é da editora Suma, tá? De Verena Cavalcante, acho que eu já falei, e eu vou começar agora à noite esse livro, gente. Eu não vou esperar mais pra ler essa história, tem um bom tempo que eu tô querendo ler. Eu conheci essa história quando ela foi anunciada lá no começo do ano pela editora, quando começaram a falar sobre os livros que seriam lançados, e aí eu já fiquei com vontade de ler, né? Mas depois a Carol Kiovato falou sobre o livro, a Amanda, do perfil Amanda Reads, também falou sobre o livro mais recentemente, eu fiquei ainda mais curiosa, eu já tinha comprado, o livro não chegava, meu Deus, tá aqui. Vamos começar agora. Eu tô lendo também Herança ainda, peraí que eu vou pegar ele. Tá aqui o Divo, tô na página 278, passei da metade, mas agora no meio do caminho eu tô achando meio morno.
ficou meio, sabe, umas coisinhas ou outras acontecendo, mas eu tô querendo focar em ler outro livro também, porque eu acho que eu tô lendo só uma coisa, então eu vou ler mais um livro também. E assim, gente, eu tô sentindo que eu vou ler esse livro tão rápido, que já tô até com dor, tá me causando tristeza já de tão rápido que eu vou ler esse livro, e eu vou começar agora. Ai, tô tão ansiosa pra ler, gente, tô tão ansiosa. Espero muito gostar desse livro, eu acho que eu vou gostar. Mas eu tava vendo que esse mês ainda eu li três. Esse aqui vai ser o terceiro livro de autor brasileiro, então eu queria ver se eu lia pelo menos esse e mais 2, porque eu penso muito nisso, eu quero trazer, de repente, algum conto, alguma coisa, não sei se nesse vlog ainda, mas talvez no próximo. Então, talvez eu leia mais alguns, espero que eu leia, porque eu já li Lapso, Pai Nosso, e agora eu vou ler Como Nascem os Fantasmas. Então, 3 livros, mas eu quero ler mais, porque esse mês eu vou ser leitora. Eu tô sendo muito leitora, gente, tô lendo bastante. Quero ler umas HQs também e quero fazer um vídeo indicando HQs pra ler no Halloween. Vou aproveitar agora a minha make também, que eu fiz, que eu me montei todinha, pra fazer uns vídeos pras minhas redes sociais também, né? Meu arroba lá no TikTok é Kata Jukoski e no Instagram é CriaLT, tá? Me acompanhem por lá, porque eu não vou desperdiçar essa maquiagem, gente. Não vou desperdiçar que eu tô assim. Tô vindo aqui, gente, com 2 centavos de Halloween no meu corpo, as minhas unhas que eu fiz hoje, e nem isso prestou tanto, porque eu acho que eu fiz muito rápido, fiz na correria, já que eu tenho que sair agora. Só que eu tô sentindo também, eu tô com o pressentimento que eu vou acabar esse livro aqui rapidinho, e eu precisava falar pelo menos um pouco com vocês antes de acabar essa história. Primeiro que tudo isso aqui que vocês estão vendo que eu li ontem de noite, tá? E depois eu fiquei sim um tantinho perturbada, tá? Começou a dar uns barulhos aqui na minha casa, eu fiquei assim, ué, o que tá acontecendo? Será que tem algum bicho no forro ou um demônio no forro? Não sei a resposta até agora, acho que prefiro não saber também, mas vamos seguir. E só pra contextualizar, eu tô aqui toda normalzinha, tranquila, porque eu tô me arrumando pra ir pra Porto Alegre e encontrar amigos das Bookredes, vai ter encontrinho de influenciadores. E eu tô sentindo também que na viagem eu vou ler, amanhã eu vou ler também aqui, então, Como Nascem os Fantasmas, e eu preciso falar um pouco, pelo menos, porque, gente, que livro surpreendente, puta merda, nossa senhora, eu não lembrava. Eu sabia, mas eu não lembrava. Lá no começo do ano eu falei bastante sobre o livro no meu TikTok, em vídeos de lançamentos do ano, enfim. E eu falei também que era um livro protagonizado por uma criança, se não me engano, a Beatriz, que é a protagonista, ela tem 11 anos. E eu tinha me esquecido totalmente disso. Eu adoro narrativas focadas na infância, focada na perspectiva de uma criança, porque vocês imaginem, se o horror, o terror já é complicado pra gente que é mais adulto, que já tá entendendo um pouco mais da vida, já tem um pouco mais de noção das coisas, imagina pra uma criança que se insere em mistérios e principalmente aqui a protagonista, que ela é criada num ambiente muito complexo, gente, ela tá inserida numa situação extremamente difícil, no sentido de que ela já veio suprindo as expectativas da avó, que é quem cria ela. Ela tem o avô também, que é um ex-militar, e é aí que a gente entra também na questão da ditadura militar, que é algo presente aqui na história também, apesar do livro se passar no Brasil dos anos 90, no interior de São Paulo. E esse avô também já é totalmente dependente tanto da avó, da Beatriz, quanto dela, né? Ela tem um pouco de nojo até do avô, uma certa aversão a ele, por conta das coisas que ela tem que fazer ali pra cuidar dele. E ela é uma criança, gente, ela é uma menina cheia de responsabilidades e cheia de expectativas que ela tem que suprir, como eu comentei, porque quando ela nasceu, a mãe dela morreu. E a partir daí, a avó dela, que é uma mulher extremamente religiosa, ela é médium, eu acho que médium já não é nem o suficiente pra definir. Ela é um negócio, assim, surreal, ela consegue incorporar as pessoas que já faleceram, e isso nos rende umas cenas, gente, assim, ó, meu Deus do céu. Imagina ser uma criança e ver essa situação com a tua avó, sabe? A tua avó numa situação que não é a tua avó ali mais, sabe? E olha, é um pouco complexo de explicar, eu sei, mas a autora conseguiu construir isso de uma forma tão natural que a gente vai entendendo junto com a protagonista, a gente fala, meu Deus do céu, que horror! E o livro vai sugando e eu fui emergindo na história e é uma tristeza atrás da outra, gente. Coisas complexas, infância complexa, porque ela tá aqui também, a Beatriz, suprindo ali essa falta da mãe, né, que essa avó, que é médium, que é religiosa, extremamente religiosa, ela tem certeza que a filha que faleceu reencarnou na neta, e ela fica insistindo nisso, e a protagonista vai entrando nisso, então ela procura formas de
trazer a lembrança da mãe pra avó, pra provar que realmente ela é a mãe reencarnada, sabe? Gente, é bizarro. Imagina o que isso faz na cabeça de uma criança, sabe? Então, tem essa relação extremamente complexa, ela vai começar a entender um pouco mais da mediunidade da avó, como as coisas funcionam, e vai querer também ser assim. Ela vai querer também estar ali próxima da avó, ela quer saber da mãe, e a figura da mãe é algo muito endeusado, porque essa avó era apaixonada na mãe dela, ela não sabe muito sobre a mãe porque a avó não conta, mas ela vai pegando em pequenos detalhes, ela vai herdando coisas da mãe, ela brinca com brinquedos que a mãe tinha na infância, ela vive no quarto que era da mãe, usa roupas que era da mãe, e se esforça para caber nessas roupas, e se esforça pra, gente, reforçar para a avó dela o tempo todo nas pequenas nuances de comportamentos que ela entendeu que eram coisas que a mãe fazia, ela fica reproduzindo esses comportamentos para reforçar para a avó que ela é de fato a mãe dela reencarnada, e ela acredita nisso, gente. Ela acredita nisso. Então aqui, gente, apesar da gente ter essa questão do terror, dessa parte um pouco mais gráfica da coisa, nessa questão da avó tendo em si as pessoas que já faleceram, né, tendo esse contato com fantasmas de fato, a gente tem também o terror psicológico que essa criança sofre nessa casa. A gente tem aqui alguns capítulos que a avó conta cenas do passado também, cara, nossa, coisas que ela viveu ali com o marido, que a gente já entende que obviamente não era uma pessoa tão legal assim. A gente vai entendendo pequenos detalhes que a autora vai colocando, pequenas coisas que vão sendo construídas, algumas amizades da protagonista aqui, por exemplo, também, que já estão me levando por outro caminho, e eu sinto que a história tá indo assim, sabe? Bem aos pouquinhos, construindo um terror que quando chegar no final vai ser o ápice. Inclusive, gente, tem umas cenas bem memoráveis aqui na história, quando a protagonista entra no quarto e dá de cara com a avó dela numa situação específica ali, o quarto tava trancado, ela entra e fica desesperada, assustada, que a avó possa ter passado mal, enfim, ela entra e vê uma outra coisa lá. Gente, parece que eu tava dentro daquele quarto junto com a personagem, parece que eu tava abrindo a porta junto com ela, eu via. Nossa, foi tão bem descrito que eu consegui enxergar a protagonista abrindo a porta, conseguia ver a descrição da cena da penumbra que tinha no quarto, cheguei a me arrepiar, porque assim, é muito descrito, e a gente vai entrando e vai sentindo e vai criando uma atmosfera de terror, de suspense, né, gente? Aqui eu fiquei embasbacada com essa cena. Aí depois eu não sei porquê, que eu acho que tem coisa no teto da casa. Outra coisa que eu tô apaixonada é na edição do livro. Essa capa tá belíssima, aqui atrás a gente tem uma ilustração também. Eu tô pensando em fazer uma esmaltação inspirada na capa desse livro, porque eu acho que vai combinar muito. Tem insetos, tem o rosto aqui, nossa, dá pra fazer uma coisa bem legal. Eu vou tentar fazer. Mas não vai ser hoje, não vai dar. Eu só queria realmente parar tudo que eu tava fazendo, porque eu precisava atualizar com vocês pelo menos um pouco de como tava sendo a minha experiência antes de eu terminar, porque logo em seguida eu já vou acabar de ler. Então assim, gente, meu Deus, que leitura impressionante. Que leitura marcante também, porque ela vai muito além das coisas que eu imaginei que ela ia, ela puxa mais o terror psicológico também, essa infância da personagem, né? Tem muitos elementos aqui dos anos 90 que eu consigo me relacionar, apesar de que eu nasci ali no fim dos anos 90, né? Nasci em 98, eu consegui pegar várias referências aqui. A revista Capricha é um exemplo, aqueles brindes que vinham em salgadinho, nossa, eu colecionava muito com a minha avó. Então tem várias referências também, além de músicas, enfim, a gente consegue entender muito bem esse contexto. E olha, gente, eu acho que o final desse livro aqui vai, meu Deus, vai me perturbar também. Ai, gente, ontem de noite aconteceu uma coisa tão chata. Tava assim sentada conversando com o Felipe, falando que eu não tava me sentindo muito bem, que eu não tava muito legal, sabe? E eu falei pra ele assim, poxa, eu queria tanto que tu fosse um vampiro, sabe? Porque daí assim, aquela coisa, Edward, sabe? Essa coisa bem crepúsculo. E aí ele se sentiu confortável pra falar pra mim também, né? Que na verdade ele era um vampiro e isso aqui aconteceu. E é assim que nascia uma fanfic minha em 2010. Hoje nós temos mais atualizações porque eu terminei de ler
Como Nascem os Fantasmas. E esse aqui é aquele curioso caso que a gente nunca sabe dizer se eu terminei o livro ou ele terminou comigo. Essa foi a situação. Gente, como eu fui pra dentro dessa história, como ela me tocou, eu acho que eu consegui me aproximar muito da personagem, sabe, da protagonista. Eu acho que eu consegui entender muito as dores, dos dramas dela e consegui me colocar muito no lugar dela. Eu me senti mesmo dentro da história e isso fez total a diferença pra mim, porque esse aqui é um livro bem macabro em vários momentos, tá? Bem perturbador também. Tem algumas cenas mais viscerais, assim, aquela cena da avó que eu comentei pra vocês, eu acho, na outra atualização. Meu Deus do céu, gente, meu Deus. A gente tem aqui na história muito presente também, né, o luto, principalmente ali através da avó, que no caso perdeu a filha, né, e que projeta ali nessa neta, né, a figura da filha, a imagem da filha que ela perdeu. E essa criança, que é a Beatriz, a protagonista, ela cresce querendo justificar isso, procurando formas de endossar que ela realmente é a reencarnação da mãe, já que a avó acredita nisso, né? Então isso passa pra ela. Imagina, gente, já é totalmente complicado ler o livro adulta e ver essa situação de fora, assim, lendo o livro, uma coisa, né, totalmente distante. Mas imagina ser uma criança que vive nesse lugar, ela já cresceu ali, a gente acompanha ela pré-adolescente, né? Com 11, 12 anos ali, mas ela cresceu nesse ambiente onde ela foi condicionada a usar as coisas da mãe, a viver à sombra dessa figura da mãe, que ela nem conhece muito bem, porque aparentemente a avó não fala muito sobre a mãe dela pra ela. Isso é algo muito complicado, tem essa ligação extremamente forte com a religião, com o passado dessa família, que já foi amaldiçoado, né? Então a família toda carrega muito esse peso também. A perda dessa mãe é algo muito presente ainda na história, que a protagonista tenta de todo jeito suprir pra avó. E essa história aqui, na verdade, são as consequências das coisas que ela faz, né? Por ser uma menina que, até certo ponto, ela não tem muita preocupação com o que tá acontecendo e ela não sente muito medo. E a gente, assim, a partir do momento que ela começa a sentir medo, tem um momento específico aqui que ela começa a sentir medo, que parece que é nesse momento que tudo se torna, entre aspas, real, sabe? Pra ela, pelo menos. É quando o medo chega, que cai a ficha e as coisas começam a piorar e chegam até onde chegam. Esse aqui foi um livro super rápido de ler. Nossa, eu tô até fazendo uma lista pra fazer pra vocês de livros pra ler rapidinho antes do ano acabar, que eu fiz ano passado uma lista como essa e quero fazer esse ano de novo. Esse livro com certeza vai estar lá. É um livro bem melancólico também, tá, gente? Ele tem essa pegada nostálgica também que nos leva pros anos 90, anos 2000. Essa parte é muito interessante. Tem vários elementos aqui que me deixaram muito triste também. É uma história bem triste. Nossa, tem um amigo aqui... Ah, não posso falar. Não posso falar muito. Mas eu acho que esse ponto que eu comentei de eu conseguir me aproximar da personagem foi tudo muito gráfico pra mim também. Eu consegui ver com clareza, sabe, as descrições que a autora fazia. Ai, foi muito forte a minha experiência com essa história. Eu gostei bastante desse livro. Ele me tocou muito, ao mesmo tempo que me apavorou, me deixou nervosa, me deixou com vários sentimentos diferentes enquanto eu lia. Ontem, né, eu fiz uma esmaltação inspirada na capa e, inclusive, eu fiz aqui as formigas sem nem ter lido a parte das formigas ainda. Veio um capítulo depois. Se eu tivesse lido antes, eu teria colocado um detalhezinho ou outro a mais aqui, mas ainda bem que eu coloquei, porque é uma cena bem emblemática que me deixou muito ruim, sabe? Me deixou meio arrepiada. Vários momentos aqui no livro, inclusive, eu fiquei arrepiada. Eu fiquei, ai, meu Deus, que agonia. Era uma mistura de agonia, com desespero, com medo. Ai, uma mescla de coisas, sabe? E os elementos que a autora escolheu trabalhar aqui, eu acho que funcionam muito bem também, porque tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem essa questão da mediunidade da avó, a gente tem essa ligação com o espiritual, com a fé, a gente tem a protagonista tendo esses momentos, né, tendo que endossar isso de que ela é a mãe reencarnada, enfim, ela não sabe qual é a identidade dela muito bem. Até que ela começa a fazer amigos também, que isso é algo que muda um pouco e faz uma certa diferença aqui na história também, bem gritante até. A gente tem ali o avô, que é um ex-militar, né, a gente sabe que ele não é um cara muito legal, não era um cara muito legal, agora tá acamado, mas é mais um elemento aí na história. E, gente, essa aqui foi uma história, assim, perfeita pra Halloween, tá? Eu acho que vale a pena ler em qualquer momento esse livro, tá? Mas agora no Halloween foi muito boa essa experiência, eu gostei muito do livro, eu acho que, nossa, eu terminei o livro, assim... Eu fechei o capítulo, o epílogo, que é super curtinho, super curtinho. Eu fechei e falei, acabou? Acabou? Era isso que eu fiquei pensando quando eu terminei. Valeu muito essa experiência e olha que eu tentei prolongar um pouco a minha experiência aqui com ela, porque eu queria aproveitar bastante a história, mas eu já terminei meio com esse sentimento, assim, de querer mais, mas, assim, foi um livro que deixa esse gostinho mesmo, assim, de querer mais, de saber mais, porque...
Meu Deus, eu me cativei pelos personagens. Eu acho que essa é uma pegada forte aqui também, sabe? Eu me senti próxima deles, eu sofri com eles, eu torci por eles, assim. Alguns não todos, mas alguns mais presentes aqui na história, junto com a protagonista, me deixaram com esse sentimento de torcida, de vamos lá, e aí... Ai, sabe? Ui, que ódio. Mas gostei bastante dessa leitura. E eu comecei também a ler o lançamento da Gi Alves. A Gi Alves, eu conheci ela na Feira do Livro de Porto Alegre há uns 2 anos, quando ela lançou Os Fantasmas Entre Nós, gente. Quem lembra? Toda hora eu tô indicando esse livro aqui pra vocês. É um livro de Dark Academia que se passa em Porto Alegre também, numa universidade fictícia. É muito legal, bem divertido o livro também. Volta e meia eu tô recomendando pra você, seja aqui ou nas redes vizinhas, mas foi um livro que eu gostei muito de ler, e agora eu comecei a ler o lançamento dela, né, que é Diversões Humanas. E esse se passa também em Porto Alegre, só que dessa vez num circo. E ele vai mais pro lado mistério. Até então, eu li 50 e tantos por cento, 50 e pouquinhos por cento. Eu fui bem devagar, gente. Eu fui devagar lendo o livro porque eu queria sentar aqui com vocês também, antes de terminar de ler e comentar um pouquinho. Mas também é uma história que eu acho que tá se construindo aos poucos. Agora em 50 e tantos por cento que eu consegui me sentir um pouco mais... Uau, o que vai acontecer agora que eu tô sentindo isso? Porque no começo fica tudo um lampejinho aqui do mistério, um negocinho estranho ali, vai beirar o sobrenatural também, eu acho. Aqui a protagonista, que é a Fiorella, na verdade são duas protagonistas, elas são um casal, a Fiorella e a Ana Júlia. Elas dividem ali a narrativa. E a Fiorella conseguiu um trabalho de fotógrafa pra fotografar um parque. E elas estão ali, vão passar o dia fazendo essas fotos juntas, mas além disso, elas têm algumas questões no relacionamento também, né? Uma delas ali tá guardando um segredo, né? Elas vão tentando viver esse dia enquanto elas tiram fotos, enfim. A Ana Júlia tá ali de assistente, né, da Fiorella. O próprio ambiente ali do parque já é descrito como uma coisa meio estranha, parece que os funcionários não estão muito felizes ali, sabe? O parque tem algumas peculiaridades também, vamos dizer assim, que vão se mostrando ao longo do dia. E agora, no último capítulo que eu li, se eu não me engano, foi o momento que fez assim, ó, agora eu tô entendendo, agora eu entendi. Foi mais ou menos assim que aconteceu nesse último capítulo, tá? Eu tô mais curiosa pra saber pra onde que a história vai, porque esse aqui é um livro muito curtinho, gente, é um conto, tem 65 páginas, tá? Eu já li 50% da história, então rapidinho eu vou terminar de ler. Eu, na verdade, não terminei de ler, porque eu queria vir comentar um pouquinho da história aqui com vocês antes de terminar. Mas eu acho que hoje à noite já eu termino. Se der tempo de editar esse vídeo hoje e terminar, vai ser hoje. Mas desde que eu vi que a Gi ia lançar um conto, eu fiquei muito animada, eu gosto bastante da escrita dela, gosto muito dela, ela é muito querida, muito maravilhosa, eu espero encontrar ela também agora na Feira do Livro, dia 2, que eu vou estar lá, acho que ela vai também. Eu até brinquei com ela que é o nosso encontro anual, a gente sempre se encontra na Feira do Livro, ano passado eu encontrei ela lá também. A minha ideia é gravar um vlog pra vocês na Feira do Livro, então eu vou estar lá e vou tentar gravar com ela também. Eu acho então que o conto da Gi, né, Diversões Humanas, vai ser a próxima leitura que eu vou concluir, porque Herança, eu não terminei de ler, na verdade eu nem continuei, eu acho que nesse vlog eu não vou terminar. E eu só não continuei, gente, porque eu fui ler outras coisas realmente, tá? Diversões Humanas, até vou ficar devendo pra vocês uns takes meus lendo, vídeos meus lendo, porque eu tô lendo pelo celular. E o meu celular é o que eu uso pra gravar vídeos, então não vai rolar, porque eu tô lendo pelo Esquilo, tá disponível lá até o e-book e também o audiolivro, pra quem quiser, tá? Então eu tô lendo o e-book por lá, por isso que eu não me gravei lendo nem nada, tá? Mas eu já acho que entre hoje e amanhã eu vou terminar de ler, porque eu quero voltar aqui com ele finalizado já no próximo take, né, pra comentar pra vocês o que eu achei do final, porque agora teve uma surpresa, um negócio ali, não é 100% confirmado ainda o que eu penso, mas eu acho que vai acontecer isso, então eu quero ver se vai acontecer mesmo, se é o que eu tô pensando que é. E esse livro, assim, é totalmente Halloween, tá? Totalmente Halloween, é perfeito pra esse momento, já que circo também, quando é em história de terror, suspense, horror halloweenesca, né, a gente já fica meio assim, circo, sabe, complicado. Eu adoro circo, faz muito tempo que eu não vou, mas sempre me rola um medinho assim, circo, vou lembrando de histórias de palhaço, enfim, que eu já vi, inclusive tem um palhaço nessa história também. Mas ele não é muito o que a gente espera de um palhaço, assim, sabe, a gente vai conseguir entender um pouco a história do lugar ali, através dele também. E tem também esse mistério que eu comentei pra vocês, né, esse segredo entre as duas personagens, né, que eu achei que ia se manter até o final, mas já foi falado, já foi comentado ali, então acho que a partir de agora a gente vai ter um outro foco, vamos dizer assim, que não só nesse segredo que foi pontuado aí aos pouquinhos, que eu já consegui imaginar mais ou menos o que era quando a personagem ali citou que tinha um segredo.
Acho que era isso então, gente. Vou lá tirar essa maquiagem agora, porque eu não posso trabalhar assim, não posso sair na rua desse jeito, né? E agora eu lembrei também que eu tinha comentado pra vocês que eu queria ler mais uns 2 ou 3 livros nacionais nesse mês, né? Então tá aí mais um da Gi Alves. E aí agora eu vou procurar mais um também. Vocês podem me indicar aí nos comentários se vocês tiverem alguma história no e-book, enfim, algum livro de autor brasileiro de horror, terror, thriller, suspense, essa pegada assim mais halloweenesca, podem me indicar aí nos comentários, porque eu tô procurando ainda e quero ver se vai dar tempo de ler esse mês, porque esse mês, gente, eu prometi e tô cumprindo. Eu tô lendo horrores. Daqui a pouco a gente se vê de novo, gente. Agora eu vou me resguardar, porque tá abrindo um sol e vampiro no sol, né? A gente sabe que não dá certo. Tem alguns momentos na nossa vida que a gente só se questiona assim, por que não? E foi exatamente isso que eu fiz antes de pensar em colocar iluminador na minha cara inteira pra vir falar aqui pra vocês que o Felipe não era o Edward. Quem é o Edward sou eu e que essa aqui é a pele de um assassino. Não, gente, é sério, não me perguntem por que eu fiz isso. Essa aqui é a famosa make pré-banho, só que eu vou passar um trabalho desgraçado pra tirar isso aqui da minha cara, porque eu taquei tanto iluminador que vocês não têm noção e pra nada. Pra nada, porque eu não tenho nem nada pra falar aqui. Eu só pensei, agora que eu fiz, eu não posso, né, simplesmente desfazer sem mostrar isso em vlog. E por isso que eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o Morro dos Ventos Uivantes, que eu percebi que eu não falei tanto sobre ele, e pra ter uma desculpa pra sentar aqui e falar alguma coisa. Já que eu tô, gente, assim, de noite, sozinha em casa, sem nada pra fazer, acho que foi até por isso que isso aconteceu. Tem vários pontos aqui da história, gente, que eu juro pra vocês que eu não me lembrava, tá? Aqui a história vai acontecer quando o Heathcliff chega ali na propriedade onde a Cat mora, né? E uma terceira pessoa, né, uma das pessoas que trabalham ali naquela propriedade, vai começar a contar essa história desses dois personagens que se desenrola de uma maneira bastante complicada e bastante tóxica também, pelo pouco que eu li da história. Desde que eu atualizei pra vocês aqui no começo do vlog, eu acabei não lendo mais nada e eu sinceramente penso em continuar. Porque eu acho que eu amo me torturar, gente. É glitter na cara, é assim, eu gosto de passar trabalho, né? Nunca vi. Mas eu realmente tinha parado porque eu perdi um pouco do interesse. Essa foi a grande questão. E eu não queria perder o interesse com o livro. Então eu pensei assim, vou ler outras coisas, depois eu volto pra ler essa história talvez. Então agora de noite eu acho que eu vou tentar ler um capítulo que seja. Porque eu tinha sentido o começo da história fluindo muito bem. Tudo acontecendo bem rápido até, e eu tava interessada ali na história. Achei interessante também que é uma terceira pessoa contando a história dos personagens. Então fica realmente uma grande de uma fofoca também. É uma fofoca bem contada, quase mata a fofoqueira também. Assim como Herança, que é outro livro que eu tô lendo. Mas eu penso também assim, putz, será que eu continuo forçando a minha experiência com o livro? Será que eu fico nessas? Isso me deixa um pouquinho em dúvida às vezes, por isso que eu tô repensando bem. Mas eu acho que não vai fazer mal ler mais um capítulo que seja, né? Não sei. A história em si aqui no livro vai até a página 364, aqui são extras, né? Então a gente tem um certo caminho pela frente, tem um bom caminho aí ainda. Ai, meu Deus. Eu não sei, gente, eu tô na dúvida, porque é um livro que eu queria tanto gostar, eu juro pra vocês, eu tô encafifada com isso, porque eu achava que, tudo bem, das outras 2 vezes não dá certo, tudo bem. Só que agora parecia que ele tava tão a ver, tinha tanto a ver com o que eu tô gostando de ler ultimamente, acho que combinava super com a minha personalidade atual, esse romance mais gótico, e com romance eu quero dizer livro, não propriamente uma construção de um relacionamento. E eu acho que eu tô meio decepcionada de novo, acho que de todas as vezes que eu li O Morro, de todas as 90 vezes que eu li O Morro, essa aqui é a que mais tá me decepcionando. Porque não pode, gente. Não pode. O que há de errado que não funciona? Eu tô indignada, eu acho que essa é a palavra. Eu tô bem indignada porque eu tinha certeza que eu ia amar esse livro agora. Eu tinha certeza, meu Deus. Mas assim, gente, já me indicaram pra tentar ler O Morro, se eu quisesse, de uma forma um pouco mais lenta, um pouco mais pausada. E eu tô entendendo que é isso que eu tô fazendo. Eu comecei a ler um pouco, li bastante até, li 100 e tantas páginas. Agora eu vou tentar ler mais um capítulo e quem sabe a gente vai dando certo, eu e ele, sabe? Vai funcionando muito bem. Eu dei mais de uma chance pra esse livro aqui, justamente porque um outro livro clássico que eu li foi Orgulho e Preconceito. E da primeira vez que eu li, eu lembro que eu detestei, eu falei, misericórdia, o que é isso aqui? E também não aceitei. Eu falei, não aceito que essa seja a minha experiência com esse livro. E aí, anos depois, eu fui lá e reli, e gente,
foi um livro maravilhoso, foi uma leitura maravilhosa que se tornou uma grande favorita na segunda leitura. Então acho que às vezes tem muito a ver também, eu sempre defendo isso, com o momento que a gente tá vivendo, com a vontade que a gente tá de ler a história, enfim. Sou muito fã de dar segunda chances pra livros, sim. Abandono, mas também dou segunda chance. Aqui pro Morro eu já dei 30. Mas tudo certo. E uma coisa que eu queria ver aqui é essa paixão avassaladora do Heathcliff da Cat, que é uma coisa que eu não consegui ver tanto ainda. A gente tem alguns vislumbres de algumas coisas, de alguma coisa acontecendo entre eles ali, mas por ser essa terceira pessoa contando é algo mais distante. A gente tem muito assim, a Cat vai pra tal propriedade lá e fica 2 semanas. Aí daqui a pouco, o Heathcliff tá aqui andando. Passou ali, sabe? Faz de conta que eu sou a pessoa contando, tá? Ó, o Heathcliff passou aqui e ele tava meio sorumbático. Ele tava chateadinho, tava meio triste pra baixo, enquanto a Cat está na propriedade dos vizinhos, tá? Mas enfim, gente, já aproveitei esse momento aqui, pra falar um pouco mais sobre o Morro dos Ventos Uivantes, que inclusive é um livro que a Bella gosta, né? Ó a conexão. E porque eu queria dar um contexto maior aqui pra vocês, que eu não quero de fato desistir pra sempre do livro, tá? Eu acho que eu preciso, na verdade, ler essa história. Eu acho que pra mim vai ser isso, porque enquanto eu não terminar de ler esse livro, tiver uma opinião sobre ele, falar assim, olha, eu odiei, olha, eu gostei, olha, eu amei, eu não vou sossegar, eu não vou ter paz e nem vou dar paz pra vocês, porque volta e meia, passam-se os anos e a cada 30 anos ele vai voltar, ele vai estar aqui de volta. 30 anos é muito, a cada 5 anos. Então acho que eu preciso dar paz pra vocês, dar paz pro Morro e dar paz pra mim, né? Principalmente que quem mais tá sofrendo sou eu. Eita, como sofre. Agora eu vou sofrer mais um pouquinho tirando essa maquiagem, gente, mas eu precisava fazer isso porque eu tinha muita curiosidade de ver como é que ia ficar esse resultado. Gente, eu me esforcei, dei a vida pra fazer essa make aqui pra finalizar esse vídeo lá em cima, com qualidade. Gostaram do resultado? Eu peguei até minha caneca, tava ali de decoração, lavei bem lavadinha, porque vai que passou uma baratinha. Deus me livre se passou uma barata aqui, eu não gosto nem de pensar, tá? Ai, que delícia. Tomando um suco de bergamota. Mas eu quis trazer essa estética de palhacinha. Por que de palhaço, né? Porque ontem eu terminei de ler Diversões Humanas, e o palhaço é sim algo bem presente na história, mas esse livro me deixou totalmente confusa. Gialves, meu Deus do céu. Na verdade, eu nem terminei de ler ontem, eu terminei de ler na madrugada de ontem pra hoje. Então eu terminei de ler hoje. E mais coisas aconteceram ontem, né, gente? Que foi aquele meu vídeo. Eu nem ia postar aqui, mas ele foi muito importante, porque por causa dele, por causa do meu surto, eu voltei a ler O Morro dos Ventos Uivantes, mas a gente já fala sobre isso. Eu queria muito terminar o livro da Gi aqui nesse vlog com vocês ainda, e eu queria saber, gente, mais do que qualquer outra coisa, pra onde que a história ia. E o final, ele me agradou bastante, sabe? Porque é aquele famoso final, assim, que deixa a gente com esperança, ao mesmo tempo que com uma dor no coração, porque o livro é muito focado na relação das protagonistas ali, que são um casal, né? É um livro sáfico, tá? E tem também muito a relação da fotografia na história. Eu não sei se deixei isso muito claro, mas eu lembro que eu falei pra vocês pela premissa, né? Que a Fiorella, que é uma das protagonistas, ela tá tirando fotos desse circo itinerante, né? Que tá ali em Porto Alegre. E por isso até que pra mim foram surgindo algumas teorias, mas eu acho que não era 100% assim o que eu achei. Talvez possa até se encaixar, entendeu? Mas eu não sei se isso é concreto, sabe? Tá entendendo? Eu tava falando pra vocês que em alguns momentos eu fiquei bem confusa, e eu digo isso em relação ao circo e como ele funciona na questão do sobrenatural. Porque temos aqui essa pitadinha sobrenatural, essa coisa que a gente não consegue explicar muito bem, coisas aparecem, coisas desaparecem, brinquedos somem, brinquedos surgem, o circo vai aumentando, e essa parte, assim, me deixou um pouco confusa no livro, tá? Mas essa também, gente, é uma história muito rapidinha de ler. Eu tentei, me forcei, né, a prolongar um pouquinho mais a minha experiência, porque eu queria trazer mais informações pra vocês sobre o livro antes de terminar, porque se deixasse eu sentava e lia, tá? Só não foi assim porque eu fui em doses bem homeopáticas antes de terminar, e ontem de noite, então, já concluí a leitura de Diversões Humanas, mais um livro de autora brasileira nessa lista, e vamos continuar porque vão ter mais, anotem. E é chegado, então, o momento que ontem à noite nos ocasionou. Tudo que eu vivi ontem de noite me trouxe até este momento aqui.
li mais 2 capítulos de O Morro dos Ventos Uivantes. E esses foram os melhores do livro até agora. Juro pra vocês, gente. Ainda bem que eu li. Foram os meus favoritos. Se eu tivesse me sentido como eu me senti nesses 2 últimos capítulos, no começo da história, nossa, eu não tinha nem largado. Porque esse livro aqui é uma coisa com obsessão. É uma coisa doentia entre esses dois, o Heathcliff e a Cat. E, gente, ai meu Deus, e as últimas coisas que aconteceram é engraçado. É engraçado porque parece que tem alguns detalhes da história que eu vou perdendo agora enquanto eu tô lendo. Tinha um detalhe aqui de uma das personagens, de um dos personagens, que quando aconteceu, assim, eu fiquei, ué, que era isso? E aí depois, minutos depois, é outra coisa. É outra coisa. E eu fiquei pensando assim, o que vai ser agora? O que vai acontecer daqui pra frente? Porque se antes já tinha obsessão, loucura, perigo, né? Agora, então, meu Deus, depois que isso aqui aconteceu, porque foi forte. O que aconteceu aqui foi forte. Eu não tô querendo dar spoiler, mas a vontade é grande, gente. Meu Deus. Hoje, então, eu cheguei na página 202, tá? O livro tem 300 e tantas páginas aqui, mas eu tô lendo sem pressa. Vai ser esse o meu método. Tinham me falado, que nem eu comentei pra vocês, pra ler em doses homeopáticas também, ler mais devagar, ler tranquilamente, e é isso que eu vou fazer. Eu não prometo que eu vá terminar de ler o livro agora, ainda no mês de outubro. Se der, deu. Se não der, também não deu. Mas essa aqui é uma experiência que eu preciso terminar. Eu cheguei a essa conclusão, que nem eu falei pra vocês. Eu preciso terminar esse livro pra eu definir as coisas, pra eu saber se eu gosto ou não e poder seguir em frente dele, poder finalmente virar essa página. Então, gente, a gente vai encerrar esse vlog halloweenesco aqui, esse nosso segundo vlog, porque eu já vou começar a gravar o terceiro. Mas antes de encerrar aqui, eu queria deixar um aviso pra vocês, gente. As makes que eu fiz, eu me inspirei em vídeos que eu vi lá de criadores de conteúdo de make, de beauty, enfim, no TikTok, tá? Eu vou deixar todos os vídeos aqui na descrição do vídeo, porque esses vídeos são tutoriais. E aí vocês podem fazer também, porque o meu foco aqui não é ser tutorial, tanto que sempre aparece pronto. O meu foco aqui é fazer uma maquiagem legal, é fazer uma coisa mais divertidinha, assim, e eu vou adaptando para o jeito que eu sei fazer também, tá? Se vocês forem olhar os vídeos, vocês vão ver que não tá 100% igual, até porque eu nem quero que fique 100% igual, eu tento fazer mais com os materiais que eu tenho e com as coisas que eu acho que funcionam pro meu rosto, enfim. Essa aqui, por exemplo, de hoje é uma make que eu vi de uma criadora de conteúdo, que eu achei lindíssima a make dela, ela usa um batom preto, é tudo com delineador e ela faz nos 2 olhos, eu não fiz porque eu sabia que não ia dar bom, sabia que não ia dar certo, então eu preferi fazer de um lado só e fazer uma outra coisa mais adaptada aqui, mas o vídeo dela é impecável, tá? É lindíssimo. E também tem vídeo de referência lá pra aquela primeira maquiagem que eu fiz, pra aquela da boca também, que foi uma boca bem fácil de fazer, aquela ali é bem tranquila, usei palito de dente, como deram a dica no vídeo, acho que foi um vídeo da Lívia até, criadora de conteúdo que eu usei, mas vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês verem, tá? Tem todos os vídeos ali, passo a passo, é bem legal também deixar aqui pra vocês as inspirações das maquiagens, né? Porque assim, das unhas eu até sou um pouco mais, da esmaltação eu tenho um pouco mais de criatividade, mas da maquiagem eu ainda fico um pouco assim de ousar. Quem sabe mais adiante eu começo a criar alguma coisa, apesar de algumas vezes eu fazer também, mas eu gosto de ter referências pra eu conseguir me guiar melhor no que eu vou fazer. Então os vídeos estão aqui na descrição do vídeo, tá? Junto com os meus links das outras redes sociais do Crialité. Me acompanhem por lá também, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, continuem acompanhando o meu conteúdo, hypem ele também se vocês puderem, que isso me ajuda a crescer cada vez mais aqui no YouTube e a produzir ainda mais conteúdos pra vocês, tá? Esse é o nosso vlog win, o nosso vídeo halloweenesco da vez, e agora eu já vou começar a gravar o próximo, então semana que vem tem mais, eu acho que eu vou postar até no dia 31, tá? Então esperem mais vlogs de Halloween por aí, porque vem mais. A gente se vê então no próximo vlog win do Crialité.